Neste vídeo, vamos explorar um dos casos mais intrigantes e bem documentados de fenômenos paranormais: o Poltergeist de Enfield. Essa história se tornou mundialmente famosa na década de 1970, quando uma família britânica começou a relatar eventos inexplicáveis que desafiavam a lógica e a ciência. O caso envolveu manifestações assustadoras, como objetos voando sozinhos, vozes misteriosas que surgiam de uma jovem garota e até mesmo levitações presenciadas por testemunhas. O que torna este caso tão fascinante é a quantidade de registros, depoimentos e análises feitas por investigadores paranormais, jornalistas e até policiais, que não conseguiram encontrar explicações plausíveis para os acontecimentos. No vídeo, mergulharemos nos detalhes desse evento, ouviremos depoimentos das pessoas envolvidas e veremos como ele impactou não apenas a família, mas também a comunidade e os especialistas que estudaram o fenômeno. Prepare-se para uma narrativa cheia de mistério, evidências intrigantes e reflexões sobre o que pode ter realmente ocorrido naquela casa em Enfield. Há uma casa na rua Green Street, 284, Enfield, no Reino Unido, onde acontecimentos inexplicáveis intrigaram todos que ouviram falar deles e assustaram profundamente as mais de 30 pessoas envolvidas diretamente. Trata-se da residência da senhora Peggy Hodgson e sua família. No momento, as crianças estão sob os cuidados de parentes, pois a senhora Hodgson está acamada devido a problemas de saúde. Nos últimos meses, uma série de eventos inexplicáveis envolveu a casa e seus moradores, resultando em barulhos misteriosos, objetos que voaram pelas salas e paredes que tremiam. Em setembro, esses episódios chegaram a atrair os vizinhos, Peggy e Vic Nottingham, que ouviram os estranhos ruídos e tentaram descobrir a causa. Peggy descreveu que, ao entrar pela porta da frente, pôde ouvir batidas inexplicáveis. Juntos, os vizinhos inspecionaram a casa inteira, incluindo paredes e móveis, mas não encontraram nada que justificasse o que estavam ouvindo. Sem explicação, decidiram chamar a polícia. Um dos oficiais presentes relatou algo impressionante. Dentro da sala de estar, ouviram 4 batidas distintas vindas de uma parede, seguidas por um silêncio absoluto. Pouco depois, o som foi ouvido novamente, dessa vez vindo de outro local. Os policiais verificaram paredes, canos e até o sótão, mas nada parecia justificar os barulhos. O filho mais velho da família apontou para uma cadeira próxima ao sofá, e um dos policiais relatou ter visto a cadeira deslizar pelo chão, movendo-se cerca de 1 metro antes de parar. Mesmo inspecionando a cadeira, o oficial não encontrou nenhuma explicação para o fenômeno. Esses eventos continuaram, e objetos como peças de Lego foram vistos flutuando ou se movendo sozinhos. A natureza inexplicável das ocorrências deixou todos desconcertados, e o caso permanece um mistério que intriga até os dias de hoje. Enquanto eu entrava na sala, algo começou a voar pelo ar. Não consegui identificar de onde vinha, mas um pedaço me acertou no braço, causando um inchaço no cotovelo imediatamente. Era um pequeno fragmento, do tamanho de uma unha, mas o impacto foi suficiente para deixar uma marca. Sem nenhuma lei que regulasse cadeiras que se movem sozinhas, a polícia não pôde fazer muito para ajudar. Foi então que os vizinhos chamaram Maurice Gross, membro da Sociedade de Pesquisas Psíquicas e inventor que dedicava seu tempo livre a estudar fenômenos sobrenaturais. Ao assumir o caso, Gross gravou diversos áudios que, segundo ele, captaram evidências de um poltergeist em ação. Em uma das gravações feitas em um quarto após a família dormir, as reações das crianças Hodgson a acontecimentos estranhos pareciam completamente genuínas. Por exemplo, o plugue de uma luz foi arrancado da tomada 3 vezes seguidas, enquanto, em outro momento, um chinelo foi lançado pelo quarto, batendo na porta enquanto alguém a segurava. Maurice Gross descreveu o caso como um dos mais importantes do século, talvez até de todos os tempos, devido à quantidade de testemunhas e à riqueza de documentação. Ele contou que viu móveis sendo movimentados, jogados de cabeça para baixo, e, em um momento específico, uma cadeira levantou-se sozinha e foi lançada a vários metros de distância.
Um episódio marcante envolveu uma comunicação direta com a entidade. Durante o diálogo, perguntas simples foram feitas, e respostas, muitas vezes humorísticas, pareciam vir de forma inesperada. Entre os eventos mais intrigantes, Grossi relatou uma poça de água surgindo misteriosamente no meio da cozinha, sem explicação aparente, enquanto todos os presentes estavam juntos no cômodo. Ainda mais estranho, a porta do banheiro abriu-se sozinha, e a corrente do vaso sanitário foi puxada. Em seguida, a escova do vaso foi colocada cuidadosamente sobre a tampa, como se alguém tivesse entrado e realizado o movimento. Na cozinha, uma mesa foi derrubada do nada, e uma das crianças foi empurrada para o outro lado da sala, junto com a cadeira em que estava sentada. Outro relato envolve John e Sylvia Burke, parentes da família, que frequentemente visitavam a casa para ajudar. Em uma ocasião, John ouviu um som no andar de baixo, e ao descer, encontrou a filha mais velha caída no chão, aparentemente mais uma vítima dos eventos inexplicáveis. Esses episódios, descritos por várias testemunhas, permanecem sem explicação até hoje, deixando um rastro de mistério e intriga. Enquanto procurava embaixo de uma cama e depois de outra, ao me levantar, avistei algo inusitado. Uma cadeira no ar, com uma perna levantada e a parte superior inclinada para baixo. Perplexo, corri para chamar minha esposa para ver, mas ela estava dormindo profundamente e não testemunhou o ocorrido. Vic Nottingham, um reparador de telhados, relatou que, embora estivesse acostumado a ouvir histórias absurdas, nunca imaginou que viveria algo parecido. Ele comentou sobre suas experiências com ceticismo no trabalho, onde colegas achavam improvável que tais fenômenos pudessem ocorrer, mas ele afirmou com convicção que, em seus 44 anos de vida, nunca presenciara algo tão estranho. Ainda assim, ele expressou preocupação de que esse tipo de experiência pudesse começar a afetar sua sanidade. Diante das noites cheias de barulhos inexplicáveis e objetos voando, surgiam apenas duas explicações possíveis. Ou tudo não passava de uma elaborada fraude, ou algo além do entendimento humano estava de fato acontecendo. Se fosse uma farsa, isso implicaria que as 17 pessoas que presenciaram os eventos estavam conspirando para enganar as outras. Por outro lado, se os acontecimentos fossem reais, então as testemunhas estavam diante do que poderia ser o caso de poltergeist, mais bem documentado da história. Maurice Grosse, da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, tentou se comunicar diretamente com o fenômeno. Ele pediu à entidade que respondesse suas perguntas combatidas, 2 para sim e 1 para não. Perguntou se a entidade gostava de perturbar a família, e as respostas pareciam confirmar que sim. Em um tom firme, ele pediu repetidamente que o espírito deixasse a família em paz, mas a atividade continuou. As manifestações pareciam se concentrar especialmente em Janet Hodgson, de 11 anos, mas também afetaram sua irmã mais velha, Margaret, de 14 anos, e o irmão mais novo, Billy. Uma das primeiras ocorrências foi o voo de peças de Lego, a alta velocidade pela sala. Quando perguntaram às crianças como era viver sob essas circunstâncias, Janet respondeu que no início estavam assustados, mas que com o tempo, começaram a aceitar os eventos como parte da rotina. A polícia local, também chamada para investigar, relatou não ter encontrado explicações para os fenômenos. 2 oficiais testemunharam uma cadeira levitar na sala de estar, flutuando cerca de meia polegada do chão antes de se mover lateralmente por mais de 1 metro e parar. Um dos policiais tentou encontrar explicações racionais, como testar o nível do chão com uma bolinha de gude, mas não encontrou nada que justificasse o movimento. Maurice Grosse continuou investigando e desafiou a entidade a se manifestar verbalmente. Em um quarto com Janet e Margaret presentes, o poltergeist respondeu com sons distintos, incluindo assobios e latidos. Esse caso, recheado de testemunhos, documentos e fenômenos inexplicáveis, continua sendo um dos mais intrigantes e controversos da história das assombrações. O som do latido que ouvimos é realmente impressionante. Em um momento da gravação eu disse para o fenômeno que se podia assobiar, latir e emitir gemidos, então deveria conseguir falar. Pedi que dissesse meu nome completo, Maurice Grosse, e para minha surpresa, ouvi algo parecido.
Insisti pedindo que repetisse, e assim se iniciou a primeira manifestação vocal que conseguimos registrar. Desde então, as vozes foram se tornando mais frequentes e intensas. As vozes começaram por volta de 12 de dezembro, e os eventos se desenvolveram rapidamente. Peggy relatou ter ouvido os sons enquanto estava sozinha, e ao chamar os outros, as vozes continuaram na presença de todos. No início, testamos se essas vozes poderiam responder diretamente. Usamos um sistema simples. 2 batidas significavam sim e uma batida, não. Quando perguntamos se havia alguém ali, a resposta veio, mas nem sempre era imediata. Quando ouvimos as vozes, parece que elas vêm de dentro da garganta das crianças, mas com uma característica peculiar, como se fossem de outra pessoa. Perguntei a Janet como ela se sentia ao produzir esses sons, e ela respondeu que parecia estranho, como se não fosse ela mesma quem estivesse falando. Ela também relatou sentir vibrações na parte de trás da garganta. Alguns críticos afirmam que as vozes são fruto de ventriloquia, mas testes realizados mostram que isso seria improvável. Manter uma voz desse tipo por longos períodos seria extremamente desgastante para as cordas vocais, e as crianças muitas vezes mantinham o som por horas sem apresentar qualquer rouquidão ou dor. Guy Lyon Playfair, um investigador experiente em fenômenos paranormais e autor de livros sobre o tema, reforçou que essas vozes não poderiam ser mantidas sem danos físicos, se fossem produzidas de forma convencional. Janet confirmou que, mesmo após horas de manifestações, não sentia desconforto ou dor na garganta. Outro ponto intrigante é o contexto em que esses fenômenos ocorrem. Poltergeists parecem prosperar em ambientes com tensão emocional, muitas vezes envolvendo adolescentes. Isso levou alguns céticos a sugerirem que as crianças poderiam estar criando os efeitos como uma forma de brincadeira ou conspiração. No entanto, a complexidade dos eventos, como objetos em movimento, barulhos inexplicáveis e vozes misteriosas, indicam que se fosse uma fraude, exigiria uma coordenação meticulosa e improvável. Entre as vozes registradas, uma em particular parecia possuir senso de humor, frequentemente zombando e até usando palavrões. Perguntamos à voz quem ou o que era, e ela respondeu: "Sou um fantasma." Este caso, ocorrido em 1977, continua a intrigar investigadores e desafiar explicações racionais até os dias de hoje. Liderei uma equipe que investigou aquele que é, até hoje, considerado um dos casos mais famosos de atividade poltergeist, o Poltergeist de Enfield. Este caso ganhou destaque mundial, especialmente devido à estranha voz rouca que parecia vir de Janet, uma menina de 11 anos. A história chamou tanta atenção que até Hollywood se inspirou nela para criar diversos sucessos de bilheteria. Durante o caso, a voz misteriosa se identificava com vários nomes, mas os mais comuns eram Bill e Fred. Ainda guardo 180 horas de gravações feitas ao longo dessa investigação, e a lembrança daquela voz permanece viva. O mais intrigante era que análises demonstraram que aquela voz não vinha das cordas vocais comuns de Janet, mas de uma estrutura chamada prega vocal falsa, usada normalmente apenas em situações como rouquidão severa. Falar dessa forma por mais de alguns minutos costuma causar dor intensa e até danos à garganta, mas essa voz era ouvida por horas seguidas, sem que Janet apresentasse qualquer desconforto. Além disso, o caso envolvia fenômenos impressionantes. Janet foi vista levitando, indo de uma posição horizontal para vertical em um instante. Móveis eram arremessados pelo ambiente, e objetos surgiam do nada, como colheres que pareciam materializar-se no ar. Houve também relatos de incêndios espontâneos na casa, que perturbavam profundamente a família já vulnerável financeiramente. Jornalistas que visitaram a residência ficaram tão perplexos quanto assustados, muitos abandonando o local rapidamente. Uma policial chegou a prestar depoimento juramentado sobre os eventos que testemunhou. Em um caso notável, o suposto fantasma forneceu informações precisas sobre uma certidão de óbito, algo que impressionou até os céticos. A família Hodgson enfrentou 18 meses de tormento causado por esses eventos inexplicáveis. Apesar da atenção da mídia, eles não obtiveram nenhum benefício financeiro com a história e foram marginalizados por parte da comunidade local. Os traumas deixaram marcas profundas.
Anos depois, retornei ao local para rever Margaret e sua mãe, que participaram de grande parte do caso. Elas relembraram como o medo era palpável tanto entre os jornalistas quanto entre os próprios membros da família. Para aqueles que sugerem que tudo foi uma encenação ou brincadeira, Margaret afirmou que, se essas pessoas tivessem vivenciado o mesmo, certamente não fariam tais afirmações. Acredito que muitos casos de poltergeist estejam ligados a altos níveis de estresse, embora em situações específicas possa haver uma interação com forças paranormais. Este parece ter sido o caso em Enfield. Minha trajetória no estudo do paranormal começou após uma tragédia pessoal. Após perder minha filha mais nova, Janet, em um acidente, senti que ela tentou entrar em contato conosco após sua morte. Isso me levou a buscar respostas no campo do paranormal, ingressando na Sociedade para a Pesquisa Psíquica. Hoje, lidero investigações de fenômenos espontâneos, ajudando a explorar os mistérios que continuam a desafiar nossa compreensão do mundo. Esse caso de Enfield permanece como um dos maiores enigmas que já investiguei. Ele não só marcou a vida da família envolvida, como também influenciou minha jornada pessoal e profissional. E assim concluímos esta jornada por um dos casos mais intrigantes e enigmáticos da história paranormal. As evidências, os relatos e os mistérios apresentados não apenas desafiam nossa compreensão, mas também nos convidam a refletir sobre o que realmente sabemos sobre o mundo ao nosso redor. O poltergeist de Enfield permanece como um símbolo do inexplicável, uma história que transcende o tempo e continua a fascinar. E agora a pergunta que fica é: o que você acredita? O desconhecido está mais perto do que imaginamos e talvez, só talvez, o próximo mistério esteja mais próximo do que pensamos. Fique atento, fique curioso e, acima de tudo, esteja preparado para o inesperado. Muito obrigado por assistir a este documentário e embarcar conosco nessa viagem ao desconhecido. Sua presença aqui é o que nos motiva a trazer conteúdos como este, que informam, intrigam e despertam a curiosidade. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal News Web Doc para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem você sabe que também se interessaria por histórias fascinantes como esta. E conte para nós nos comentários. O que você achou? Qual é a sua opinião sobre o caso? Seu apoio é fundamental para que continuemos explorando temas únicos e trazendo mais histórias como esta. Até a próxima!